É, tem mais ou menos uns 2 anos e pouco que eu estava trabalhando aqui em Nova York. Passei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com vendas aqui. No período que eu estava por aqui, cheguei a fazer mais ou menos 3,5 milhões de reais em vendas. Lógico, não para mim, né? Para a empresa que eu trabalhava. Foi um período de muita aprendizagem, foi a minha primeira experiência mais intensa de vendas mesmo. E nesse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês 3 grandes lições que eu tive nesse período aqui trabalhando com vendas em Nova York. Dito isso, vamos lá. Dando um pouco de contexto, tá? O que é que eu fazia aqui em Nova York? Eu trabalhava numa empresa que era uma Expert Network. O que é uma Expert Network? É basicamente uma empresa que, quando tem um cliente meu que precisa de um conhecimento, mas é um conhecimento extremamente difícil de adquirir, né? Tipo, é uma coisa que tá presa na cabeça de alguém, eles iam, contratavam a minha empresa, eu tinha que encontrar um expert naquele assunto, chamar aquele cara, comprar as horas desse expert e vender para minha empresa. Então, no fundo, era uma posição meio que parecida com uma mistura de recrutamento, com vendas e customer success no meio, tudo misturado, com toques de consultoria ali no meio. Era uma maluquice. Era um ambiente de muita velocidade, bem mais veloz do que eu imaginava que seria. Eu já esperava que Nova York ia ser um ambiente super veloz, de maluquice e tal. Você tem noção, o tempo de resposta que a gente tinha que ter de e-mail para cliente, era idealmente 15 minutos ou menos, a gente tinha que estar respondendo um cliente que mandava um e-mail para a gente. Então era uma velocidade muito grande. Deixa eu dar um exemplo só para contextualizar um pouquinho mais como é que era meu trabalho aqui, né? Vamos dizer, um cliente meu precisava saber mais sobre cano PVC nos Estados Unidos. Ele chegava para mim: Gabriel, encontra aqui 30 caras que sabem de cano PVC nos Estados Unidos. Eu ia te encontrar essas pessoas, comprar a hora delas e vender elas para os meus clientes. Era quase como se fosse um broker de conhecimento, sabe? Um corretor de conhecimento, um knowledge broker, há quem diga. Quero compartilhar com vocês agora essas 3 dicas, tá? Que com certeza eu levei para a vida e hoje eu compartilho também com meus clientes quando eu vou dar treinamento de vendas. Lição número 1 que eu aprendi aqui em Nova York. Existe um mal entendido que eu vejo até com vendedores sênior. Que qual é a parada? Existe uma narrativa de: cara, eu sou um vendedor sênior, eu sou um profissional muito ocupado, eu tenho que mostrar para o meu cliente que o meu tempo vale muito. Então, quando o meu cliente me mandar uma mensagem, eu vou demorar para responder. Minha agenda é muito cheia, né? Então, quando eu tiver que marcar uma reunião com o meu cliente, vou marcar para a semana que vem, marcar para daqui a 4 dias. E uma coisa que eu aprendi em Nova York com a velocidade daqui é que uma das coisas que mais acelera fechamento de negócio é a velocidade de resposta. Tem pesquisas, inclusive, que mostram que se você responder nos primeiros 5 minutos, ou até no primeiro minuto que a pessoa te mandou uma mensagem, que a gente te mandou uma mensagem, a taxa de resposta é muito maior, né? A ideia é você querer pegar o cliente enquanto ele está falando com você. Então, às vezes, a gente cai nessa armadilha do ego, de querer pensar assim: não, eu vou demorar para responder um bocado, porque eu sou importante, porque não sei o que, o cliente tem que perceber que meu tempo tem valor. Quando, na realidade, os melhores vendedores são os caras que respondem mais rápido. Às vezes a gente acha que vendas é que nem joguinho de relacionamento e tal. Não, se você receber mensagem da gata, vou esperar ela aqui, não vou responder agora. Vou dar um tempinho aí, né, para ela ficar pensando com o cliente, com negócios. Não é assim. Quanto mais rápido você responder, quanto mais disponível você tiver para o cliente, mais rápido de fechar negócio. Se você deixa esperar 1 dia, 2 dias, em vez de marcar reunião para hoje, para amanhã ou para depois de amanhã, deixa para marcar para semana que vem, ele pode estar falando com outro fornecedor, com outra pessoa e tá fechando com ele, em vez de fechar com você. No meu caso específico aqui na empresa que eu trabalhava, a velocidade de resposta do cliente era um dos principais fatores para você conseguir bater as metas do mês, né? Se você não respondesse rápido, o cliente atendia a demanda. Olha aí, olha, rapaz, os gansos. Se você não respondesse rápido o cliente, a chance de você perder o negócio na hora era muito grande. Se você respondesse em, às vezes, 5, 7 minutos, então para mim acontecia, era tipo, o cliente me mandava uma mensagem, eu ligava para o expert, marcava com ele, pegava, entendia se o cara podia falar do assunto que o cliente precisava, mandava, e aí fechava o negócio. Então, a velocidade de resposta é extremamente importante. Segunda lição que foi extremamente importante para mim nesse período de Nova York, né? Era um ambiente de extremo volume, né? Intensidade. E vendas tem a ver com volume mesmo, né? Você tem um volume de leads suficiente para você fechar negócio, você está entrando em contato com muitas pessoas, está fazendo muitos contatos com seus leads, mantendo seu pipeline quente, tem muito a ver com isso mesmo. Mas uma coisa que eu percebi lá, porque era um ambiente de muito volume, literalmente você não conseguia atender toda a demanda que você tinha de pessoas para entrar em contato, ligações para você fazer, eu tive que começar a prestar atenção em algumas coisas para não pirar na batatinha em relação à intensidade, né? Eu vi que enquanto alguns colegas meus estavam focando 100% em executar o mais rápido possível, muitas vezes sem raciocinar muito, né? Só não entregar, mandar mensagem para todas as pessoas. Eu sempre gostei um pouco da filosofia, eu sempre gostei bastante das filosofias orientais, budismo, taoísmo e tal. No taoísmo você tem muito essa ideia de você parar, sentar, escutar o que é que aquele ambiente está te pedindo, né? Qual é o fluxo das coisas ali, e você tentar agir com discernimento para não obrigatoriamente fazer o máximo de ação possível, mas fazer a melhor ação que você poderia fazer naquele momento. E eu senti que muitos dos meus colegas, de forma correta, a instrução dada para eles era essa: maximizar o volume a todo custo. Então, muitas vezes a galera só ia buscar maximizar o volume sem obrigatoriamente maximizar a eficiência. E o que é que eu peguei para fazer? Vou dar uns exemplos aqui de entrega, né? Vamos dizer que os colegas entregavam 20, 30, 40 de um indicador específico que eles tinham que entregar lá no processo. E, cara,
e se eu conseguisse entregar menos e entregar melhor? Então, uma coisa que eu comecei a fazer, era durante o processo lá comercial que a gente tinha que fazer, antes de eu cair direto para fazer as ligações frias que eu tinha que fazer, ou mandar os e-mails que eu tinha que enviar, ou mandar as mensagens de texto que eu tinha que mandar, eu sentava e fazia, cara, quais são as pessoas que eu tenho que entrar em contato agora que melhor vão atender a demanda do meu cliente, que melhor vão resolver o problema que eu tenho para resolver. E aí eu dava uma respirada, e literalmente, às vezes eu ligava para uma, duas pessoas, e essa primeira ou segunda pessoa que eu ligava, às vezes, para atender uma demanda, a pessoa já atendia e já resolvia o problema. Então eu comecei a ser um cara que nunca fui, sendo bem sincero, nessa empresa, eu nunca fui o cara de bater todos os recordes e tal, mas eu performava bem. Uma coisa que começou a me diferenciar, né, por mais que eu me esforçasse menos, em muitas aspas, né, tivesse um volume menor, eu era muito assertivo com os contatos que eu fazia. Trazendo isso para um âmbito mais geral, pensar, eu gosto muito da ideia de sair um pouco dessa ilusão que é só volume. Volume é muito importante. Se você for preguiçoso, você não consegue ter sucesso em vendas. Mas como é que eu faço para tornar o volume que eu estou fazendo o mais assertivo possível? Essa ideia de sentir o cheiro da demanda, sabe? Você literalmente buscar ter um pouco mais de sensibilidade aí ao que está sendo pedido de você, ao que o teu cliente está falando. O que é que o cliente não está falando que ele quer, que você precisa para entregar para ele? Como é que isso se traduz no dia a dia? Quando você está prospectando, você pensar, além de só, vou pegar uma lista de números aqui que deve ser meu perfil ideal e ligar, tipo, quais são exatamente as pessoas que eu posso falar hoje que mais podem me dar o resultado que eu estou buscando? Quando você estiver fazendo um bate-papo de vendas com o cliente, você, em vez de pensar, só esperar o sim dele, ou então escutar as palavras superficiais que ele está falando, você se concentrar mesmo e, além de ter aquela escutativa, você pensar o que é que essa pessoa realmente precisa. Qual é o aspecto do meu produto que vai realmente resolver o problema daquela pessoa? Na hora de você fazer um fechamento, você não passa só direto para mandar o Pix, mas você pensa, será que essa pessoa realmente está preparada agora? Ou será que na hora que ela for me passar o cartão, ela vai ficar insegura, ela vai pedir um reembolso? Será que tem alguma outra objeção aqui que eu não consegui tratar ainda? Você, por mais que venda seja muito intenso, você conseguir agir com um pouco mais de clareza e calma nesse processo, sabe? Então, sentir o cheiro da demanda. Essa foi a grande segunda lição. E a terceira lição que eu separei aqui para trocar ideia com vocês foi a seguinte, né? Nesse processo de entrar em contato com muitos experts, pessoas de diversos perfis, e era muito interessante, né? Que eu tinha que falar com pessoas de diversas senioridades, de diversos países, diversos locais, diversos sotaques. Eu tinha que conversar com pessoas de diversos perfis, de diversos mercados, e com frequência eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado daquelas pessoas. Uma coisa que foi começando na minha cabeça foi o seguinte: às vezes a gente pensa que para demonstrar senioridade, ou demonstrar autoridade, a gente tem que ser aquele cara que sabe de tudo, tem todas as respostas na ponta da língua, tem respostas super complexas para tudo. Mas o que eu fui pegando é que a tranquilidade de você não saber todas as respostas é um negócio que passa muita senioridade. Você saber fazer boas perguntas e demonstrar genuína curiosidade para entender a realidade do outro é uma das coisas que mais mostra, assim, que você é realmente uma pessoa séria, que você tem autoridade. Às vezes a gente fica com medinho de, não sei A, não sei B, não sei se eu estou pronto, mas muitas vezes quando você chega num papo de venda demonstrando genuína curiosidade com a pessoa, e por mais que você não conheça todos os detalhes do negócio da pessoa, daquele mercado específico, cara, as coisas abrem, as portas abrem de uma forma diferente. Essa capacidade de usar de perguntas profundas para conversar com qualquer pessoa é um negócio que faz completamente diferença. Existe uma visão que eu tenho do ciclo virtuoso das vendas, que é o quê? Quanto mais você vende, quanto mais você faz bate-papos de vendas com as pessoas, mais você aprende. E quanto mais você aprende sobre assuntos aleatórios da vida, mais repertório você tem para rechear seus próximos bate-papos de venda. Por isso que eu acho que, feito do jeito correto, uma carreira em vendas é muitíssimo enriquecedor, porque você começa a aprender sobre um pouquinho de tudo, você fica com muito tato com gente, e foi uma das grandes coisas que mudou minha vida aqui, aprendendo aqui em Nova York. Então, a primeira foi velocidade de resposta, a segunda lição foi sentir o cheiro da demanda, a terceira, capacidade de conversar com qualquer pessoa, independente de eu saber ou não saber exatamente do assunto que a pessoa está me trazendo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre prospecção, vou deixar um videozinho aqui que como você pode ver, a minha visão é um pouco diferente da maioria das pessoas que gostam de vendas por aí. Eu trago algumas noções diferentes de quais são os primeiros próximos passos que você tem que fazer quando você estiver pensando em prospecção para o seu negócio, para o seu momento de vendas aí. Beleza? É isso, vamos que vamos. Um grande abraço.